Você teria coragem de deixar um médico medieval abrir seu corpo? Porque durante séculos, reis europeus morreram nas mãos de homens que sequer entendiam como doenças realmente funcionavam. Hoje, o Medieval Decay mergulha em um dos episódios mais perturbadores da medicina medieval. O dia em que médicos da corte abriram o corpo de um rei e ficaram em silêncio. Na Idade Média, o corpo de um rei não representava apenas um ser humano, representava estabilidade política, autoridade divina e a continuidade inteira de uma dinastia aristocrática. Por esse motivo, doenças envolvendo monarcas frequentemente eram escondidas da população e até mesmo de parte da própria corte. Mas alguns reis simplesmente começavam a desmoronar diante de todos. Você conseguiria viver dentro de um castelo sabendo que até os corredores eram dominados pelo cheiro constante de doença? Registros históricos descrevem monarcas consumidos lentamente por dores crônicas, infecções, febres e deformidades que a medicina medieval simplesmente não conseguia explicar. Médicos utilizavam ervas, vinho, sangrias e instrumentos rudimentares tentando conter enfermidades que hoje seriam facilmente identificadas. Mas naquela época, até mesmo um pequeno ferimento podia significar morte lenta. E foi exatamente isso que começou a acontecer com um rei europeu, cujos últimos anos mergulharam a corte em medo absoluto. Inicialmente, os sintomas pareciam comuns: dores constantes, inchaços, cansaço extremo, febres recorrentes. Mas com o passar do tempo, o estado físico do monarca começou a piorar de maneira assustadora. Criados passaram a evitar determinadas áreas do palácio. Os médicos da corte conversavam em voz baixa pelos corredores, e rumores começaram lentamente a se espalhar dentro da aristocracia. Alguns acreditavam que o rei havia sido amaldiçoado, outros enxergavam punição divina. Na Europa medieval, doenças graves frequentemente eram interpretadas como sinais sobrenaturais. O medo da morte dominava absolutamente todos os aspectos da sociedade. Agora imagine observar o próprio corpo apodrecendo, enquanto médicos incapazes tentam salvar sua vida. Foi exatamente esse o cenário vivido por muitos membros da realeza europeia. No caso desse rei, cronistas descrevem dores intensas, dificuldade respiratória e um colapso físico progressivo que lentamente destruiu a imagem de poder construída pela monarquia. O soberano já não conseguia aparecer diante da corte por longos períodos. Seu corpo começava a falhar. Mesmo assim, médicos continuavam tentando preservar a aparência de normalidade dentro do castelo, porque um rei fraco podia significar crise política. Mas nada prepararia a corte para o que aconteceria após sua morte. Naquele período, funerais reais eram tratados como grandes demonstrações públicas de autoridade aristocrática. O corpo do monarca precisava parecer digno até mesmo depois da morte. Por isso, médicos frequentemente realizavam procedimentos rudimentares, tentando retardar a decomposição dos cadáveres reais. E foi durante um desses procedimentos que o horror começou. Você teria coragem de permanecer dentro daquela sala? Relatos históricos descrevem médicos abrindo parcialmente o corpo do rei, enquanto sacerdotes observavam em silêncio à luz de velas. O cheiro tornou-se quase impossível de suportar, mas o pior ainda estava por vir. Quando os médicos finalmente examinaram o interior do cadáver, perceberam que a deterioração era muito mais severa do que imaginavam. Órgãos comprometidos, líquidos acumulados, sinais avançados de infecção. O corpo do rei parecia ter sido lentamente destruído durante anos enquanto a corte tentava esconder sua decadência física. E naquele momento, até mesmo os médicos permaneceram em silêncio. Hoje, historiadores modernos acreditam que muitos monarcas europeus realmente sofreram de doenças degenerativas graves, agravadas pela alimentação aristocrática, pela ausência completa de higiene adequada e pelas limitações brutais da medicina medieval. Mas para a população da época, o impacto psicológico desses episódios era ainda maior, porque reis deveriam representar força divina, não decadência humana.
E talvez esse tenha sido um dos aspectos mais perturbadores da própria realeza medieval. Mesmo cercados por ouro, poder e cerimônias grandiosas, monarcas continuavam presos ao mesmo destino inevitável de qualquer outro ser humano: a deterioração do corpo. Você conseguiria viver em um mundo onde até mesmo reis morriam cercados por superstição, silêncio e medo? Se você aprecia histórias sombrias da realeza, mistérios esquecidos e os lados mais perturbadores da história humana, inscreva-se no Medieval Decay.